Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 22 de agosto. Hoje a igreja celebra a memória de Nossa Senhora Rainha. Esta festa foi transferida pelo Papa Pio XII do dia 31 de maio para o 8º dia depois da Assunção de Nossa Senhora, para que assim completasse o mistério da Virgem Maria com a sua coroação. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado a uma pequena cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José. Ele era descendente de Davi. Quando ele entrou na casa de Maria, ele fez essa saudação: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria ficou muito assustada porque ela não sabia o que significava aquela saudação. O anjo então continuou: Alegra-te, Maria, não tenhas medo, porque eis que encontrastes graça diante do Senhor, e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, ele herdará o trono de seu pai Davi, e seu reino será por todo sempre, porque ele reinará no trono de seu pai Jacó. Aquele que nascer de ti será chamado grande, e seu nome também será grande. Maria então respondeu ao anjo: Mas como isso pode acontecer se eu não conheço homem algum? O anjo continuou: A sombra do Espírito virá sobre ti, e aquele que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo, porque seu nome será grandioso, e sua geração ele reinará para sempre. Já está cumprido 6 meses para aquela que era chamada de estéril, Isabel, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se retirou. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje na primeira leitura já começamos com um convite do profeta Isaías a contemplar a intervenção de Deus na história, a contemplar a entrada do Senhor na história. E ele entra como luz. Ele entra como luz que veio iluminar as regiões que estavam escravizadas nas trevas do pecado. Ele vem como luz para iluminar aquelas pessoas que estavam perdidas no vale da morte. Por isso o profeta Isaías convida a todas as regiões a contemplar a salvação que vem de Deus pelo nascimento de uma criança. Uma criança que nasce já com todo o poder da luz, para dissipar toda a treva, para resgatar aqueles que estavam perdidos e para dar sentido à vida daqueles que se encontravam escravizados e mergulhados no vale da morte. Um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado, e aqui está então a alegria de um menino que vem como portador e realizador de todas as profecias de Israel, como luz. Também hoje nós temos nesse evangelho uma mensagem muito bonita que a gente nunca para prestar bem atenção. Maria está no momento orante. Maria está no momento de alimentar seu espírito com a oração pessoal. E é justamente neste ambiente que nós vamos encontrar o cenário para a anunciação do anjo. E nós podemos paralelamente contemplarmos 2 cenários. Por exemplo, do sacerdote Zacarias, que também se preparou todos os dias previstos pela lei para poder entrar no Santo dos Santos, para poder oferecer ao Senhor naquele ano o incenso, e ali dentro do Santo dos Santos, purificado, com as suas vestes sacerdotais, o mesmo anjo Gabriel aparece para ele também, no momento ritual. E o anjo diz para ele: Alegra-te, Zacarias, não tenha medo, porque você também encontrou graça e as suas preces foram ouvidas pelo Senhor, e sua esposa dará à luz um filho. Mas Zacarias, aprisionados nas trevas da
do racionalismo e também na descrença do seu coração, mesmo celebrando os ritos, mesmo vivendo o seu ministério, ele é portador de uma certa descrença, porque ele está aprisionado somente no pensamento humano, no pensamento do homem natural. E ele diz: mas isso é impossível acontecer, eu sou idoso, minha esposa também é idosa. Ele não teve essa experiência do Deus do impossível. Para ele isso era impossível para Deus. Por isso, ele foi castigado com a mudez. Esse é o primeiro cenário da anunciação. Agora vamos então entrar na casa de Maria, porque ela também é uma mulher, segundo a lei, impura. Ela é uma mulher, segundo a lei, não é qualificada para ter visões de anjos. Ela é uma mulher e, segundo a lei, está dentro de casa e não naquele lugar mais sagrado que estava o sacerdote Zacarias, que somente um sacerdote podia entrar uma vez por ano. Mas é justamente na casa de Maria que o anjo Gabriel será enviado, a uma pequena cidade insignificante, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de Davi. E ela toma o maior susto quando o anjo aparece para ela dizendo: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria não conseguiu compreender essa saudação, ela não sabia o que significava, então ela vai continuar a sua oração pedindo discernimento. O anjo continua: não temas, Maria, não temas, porque encontrastes graça diante do Senhor, e eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. A grandeza de Maria não é a sua barriga, a grandeza de Maria é a sua fé entrega, é a sua fé disposta, é a sua fé que crê e pratica, aquela que escutou a palavra e colocou em prática, como um dia disse Jesus: feliz o ser que te amamentou. Não, feliz aquela que acreditou e colocou em prática. A mesma coisa dirá também Isabel: bem-aventurada é aquela que acreditou que Deus iria realizar todas as coisas em sua vida, porque o marido de Isabel, Zacarias, não acreditou que Deus era o Deus do impossível. Maria continua então a sua dúvida: mas como isso pode acontecer? Eu não conheço homem algum. E o anjo vai continuar: eis que a força do Espírito virá sobre ti, a sombra do Espírito virá sobre ti, e aquele que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. O anjo começa então a pegar um ponto concreto e prático para ajudar Maria a compreender a sua fé. Até Isabel, a sua prima, aquela que era chamada de estéril, já está no 6º mês da sua gravidez, porque para Deus nada é impossível. Aqui está a força de Maria, crer no Deus do impossível. Aqui está também a força da minha fé e a força da sua fé, de que o nosso Deus é o Deus do impossível. Diante de todo esse relato, diante de todo então esse desenvolvimento, a única coisa que Maria pode dizer é: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aquela que acreditou foi coroada, aquela que se entregou foi coroada, aquela que acreditou além de toda descrença foi coroada, aquela que mesmo duvidando acreditou foi coroada, aquela que não compreendia tudo, mas que mesmo assim se entregou ao Deus do impossível é coroada. Por isso então é que nós dizemos hoje nessa memória de Nossa Senhora Rainha, que a coroa mais preciosa que ela quer receber é a obediência dos seus filhos e filhas ao Deus do impossível. Que a coroa de flores mais bonita que ela quer receber também é quando cada um de nós estivermos fazendo tudo que o seu filho disser. Porque essa é a vontade da Virgem, que façamos tudo o que seu filho disser. Que esta memória de hoje ajude a mim e a você então a vivermos bem os grandes desafios da nossa fé. A fé que crê e duvida, a fé que tem ânimo e desânimo, a fé que está firme, mas que às vezes vacila, mas a fé naquele Deus que é o Deus do impossível, o Deus de Maria, o Deus do impossível. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Nossa Senhora Rainha, rogai por nós, paz e bem.